O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, já está no Rio de Janeiro. Ele está sendo transferido de Curitiba para o complexo penitenciário de Bangu, na Zona Oeste. A gente conversa agora ao vivo com a repórter Gabriela Bride. Gabriela, boa tarde para você. Você tem mais informações. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. O avião da Polícia Federal trazendo o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, chegou ao Rio de Janeiro por volta de 2h30 da tarde. A gente acompanhou ao vivo aqui na Globo News e agora ele vai ser escoltado por viaturas da Polícia Federal ao complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele deve ficar na mesma unidade que ele estava antes, a de Bangu 8, que é para detentos com ensino superior. O ex-governador Sérgio Cabral deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba por volta de 10 horas da manhã. Ele foi levado para o aeroporto Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais, e embarcou em um avião da Polícia Federal, vestindo calça jeans e casaco azul marinho. A gente explica, então, o porquê dessa transferência. Essa foi uma autorização do desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. É uma decisão em caráter liminar. Ele entendeu que Cabral deveria voltar para o Rio de Janeiro, porque o preso deve ficar próximo de casa e da família. Ele disse ainda que não há documentos que comprovem as visitas irregulares. Essas visitas irregulares, Doni, são o motivo da primeira transferência para Curitiba, isso na semana passada, no dia 10 de dezembro. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, disse, então, que ele estava recebendo visitas de familiares e de amigos que não estavam cadastrados e determinou que ele fosse levado, então, para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Hoje completa um mês da prisão do ex-governador Sérgio Cabral, a Operação Calicut foi deflagrada. É importante a gente lembrar que, então, no dia 17 de novembro, houve 2 mandados de prisão preventiva expedidos para o ex-governador Sérgio Cabral. Um deles foi pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara, e o outro pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele resiste, então, a 2 processos. Nessas 2 ações penais, ele já é réu. O primeiro pela Operação Calicut, ele virou réu no dia 6 de dezembro e responde por corrupção e lavagem de dinheiro e também formação de quadrilha. O ex-governador do Rio é suspeito de receber propina de construtoras em obras públicas do Rio de Janeiro, como é o estádio do Maracanã da Copa do Mundo. Na Operação Lava Jato, que investiga então esses desvios na Petrobras, ele responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é suspeito de receber propina em contrato da Petrobras com o consórcio de terraplanagem do Comperj, o complexo petroquímico do Rio de Janeiro. A gente vai acompanhar, então, esse trajeto do ex-governador até o complexo de Bangu. A gente está a caminho também no trânsito, indo para a Zona Oeste, mas a previsão é de que o ex-governador chegue até Bangu, mais pelo menos uma meia hora, Doni. Muito obrigado pelas informações por enquanto, Gabriela Bride. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi ao Instituto Médico Legal, no centro do Rio, antes de seguir para o presídio de Bangu. A gente vê agora imagens ao vivo do IML, onde está o ex-governador do Rio de Janeiro. Lembrando que Sérgio Cabral foi preso no dia 17 de novembro, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Calicut e ele foi acusado de fraudes em licitações. O ex-governador do Rio desembarcou hoje, agora há pouco, no aeroporto Tom Jobim, o Galeão, após aproximadamente 1h30 de voo de Curitiba. Ele deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba por volta das 10 horas da manhã. E aí a gente vê, então, Sérgio Cabral entrando no carro em um comboio que tem no total 5 viaturas. 2 viaturas à frente, o carro dele vai no meio e as 2 viaturas escoltando atrás também. A partir de agora, ele deve seguir, então, para o complexo penitenciário de Jericinó, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, para o presídio de Bangu. A gente vê, portanto, essas imagens do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, saindo do IML nesse momento, agora 3 horas e 23 minutos, pelo horário de Brasília. Sérgio Cabral. Aí, portanto, o veículo com Sérgio Cabral saindo do IML e indo em direção a Bangu. Sérgio Cabral, que saiu de Curitiba às 10 horas da manhã, embarcando para o Rio de Janeiro num avião da Polícia Federal
por volta do meio-dia. Lembrando que na sexta-feira, o desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, concedeu liminar para o ex-governador voltar a ficar preso em Bangu 8, onde já esteve, no complexo de Jericinó, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, para onde ele volta agora. A transferência de Sérgio Cabral para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba tinha sido determinada na sexta-feira passada pelo juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, Marcelo Bretas, por conta de denúncias de que o ex-governador tinha recebido visitas de forma irregular na prisão. Agora completando um mês que Sérgio Cabral está preso. Chove no Rio de Janeiro nesse momento e a gente segue acompanhando, portanto, essa transferência do ex-governador para o complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio.